bom dia! Chegando aqui para mais um dia de treino de surf. Nesse vídeo eu vou falar um pouco como eu tenho me sentido nos últimos dias em relação ao meu surf. Bateu um pouco de frustração, um pouco de impaciência, porque eu tô demorando muito a progredir naquilo que eu quero progredir. E a gente vai conversar um pouquinho. Eu resolvi mostrar hoje um dia de treino para vocês me acompanharem aqui, como é que eu faço. Acordo bem cedinho, como vocês já estão vendo o sol nascendo. Chegando aqui com a galera. Bom dia! Fala, meu povo! E aí, Vitor? Partiu? É. Só basilico. Vambora, então, Edu. Olha esse visual. O Vitor fica aqui só nas filmagens pra corrigir a gente, né, Vitor? Sim. Bora. Bora. Treino. Momento de independência e momentos de independência. Você fica alternando essas fases, né? É verdade. Mas é normal. Daqui a pouquinho você vai ser só independente. Meu objetivo hoje, Vitor? O objetivo hoje é pegar onda sozinho. Beleza. Só isso. Pegar onda sozinho, jogar na parede ali, no básico. Beleza. Então agora fazer um aquecimentozinho. Já passei parafina na prancha, entrar na água. E o objetivo hoje, como o Vitor falou, é eu pegar onda sozinha, porque eu tô muito inconstante. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, eu preciso remar mais. São vários ajustes que tem que fazer, todo dia é alguma coisa nova. Mas vamos lá, tô animada. Tá sim. Tá de boa. Só tem que rodar o braço de trás. Isso, estica. Agora manda rasgadão. Bate. E volta. Boa. Agora vai. Vai na rasgada agora, vai. Agora dai. Vai, Daiana. Vai. Isso. Vai, joga lá em cima. Pra baixo agora. Agacha. Vai, gacha. Vai pra esquerda, vai. Pra esquerda, Daiana. Pra esquerda. Vai, Daiana. Agora o Vitor chamou aqui para dar o debriefing, feedback. Olha, pegou a boa ali, logo na primeira onda. Só que você tem que levantar mais a cabeça, tá surfando com a cabeça baixa, levantar mais, para você ver mais a onda. E ler a onda, né, pra fazer o que a onda tá pedindo. Tá fazendo o que você tá querendo, tá dropando, mandando a rasgada aqui, ó. Verdade. Sem ser na parte certa. Tem que dropar, olhar pra onda, olhar pra face dela. Perguntar pra onda o que ela quer que você faça, Tá. né, na onda. Que não é o que você quer, é o que a onda pede. Sim. E aí você tem que ter esse feeling com a onda. Beleza. No meio da sessão, mais ou menos, o Vitor costuma chamar a gente para dar um pulinho na areia, para ele falar quais são os nossos erros, para quando a gente voltar para a água, a gente conseguir corrigir. Várias vezes que ele faz isso comigo, ajuda muito. Tanto posicionamento, quanto o que eu tenho que melhorar, remar mais. E aí ele chama a gente, fala rapidinho, a gente volta pra água. Tá dando certo, hoje já tá um pouco melhor, hein? Dropou, achei que poderia ter remado mais um pouquinho, pra não ficar agarrado no drop. É.
Acabei de sair da água, hoje eu fiquei um pouquinho a mais do que normalmente eu fico. A água estava boa, então assim, estava uma delícia. Continuei ali tentando pegar minhas ondinhas e foi muito bom. Agora eu tô indo para casa, tomar banho, tomar café e depois a gente volta aqui para o nosso bate-papo. Vamos conversar sobre frustração? Nesses últimos dias eu andei me sentindo frustrado. Eu estava sentindo uma frustração com relação ao meu surf. A forma como eu estava surfando não estava legal, eu não estava conseguindo fazer a tal da manobra que eu quero fazer e isso me deixou mal. Pela primeira vez eu fiquei com aquele sentimento ruim de não estar conseguindo e qual é o problema? O problema sou eu, não sei fazer, não sou capaz, nunca vou conseguir. Comecei a ficar com esse tipo de pensamento e aquilo me deixou mal de verdade. Nunca tinha acontecido isso, de eu ficar triste com o surf, porque sempre o surf foi um momento para mim de alegria, de muita paz, de muita felicidade. Então, qualquer jeito que eu surfava, tava ótimo. Eu ficava feliz de estar ali. E, por incrível que pareça, dessa vez foi diferente. Dessa vez eu comecei a me sentir mal porque eu não tô conseguindo fazer a manobra. Eu entrei num treinamento do Silveirinha, chamado Manobrando com Silveirinha, para justamente evoluir no surf. Isso é muito legal, porque é sempre bom a gente buscar evolução, a gente melhorar em alguma coisa. E meu surf estava bem estagnado, estava precisando de muitos ajustes. E eu comecei esse projeto com ele. Só que já vai fazer um ano e eu não estou evoluindo. O professor é maravilhoso, as aulas são ótimas, ele filma a gente, ele dá feedback, ele tem a técnica, a MAP técnica, que é a biomecânica do surf. Então, assim, ele é excelente, ele me ensina tudo. E eu não estava conseguindo mesmo assim. Isso me deixou mal, me deixou triste. Eu fui dormir naquele dia, no primeiro dia que eu me senti assim, eu fui dormir bem chateada, começando a ficar com mau humor. E aí, eu fiz um exercício de autoavaliação, né? Eu comecei a tentar entender o porquê que eu estava assim e como fazer para melhorar. E eu comecei a analisar esse pensamento. Por que eu tô me sentindo frustrada? Eu vou até dividir aqui com vocês 3 dicas que me fizeram superar esse sentimento de frustração. Por quê? Aquilo que a gente tá sentindo vem de algo que a gente tá pensando. Então, assim, o sentimento, ele não surge do nada, ele tem a sua raiz no seu pensamento. Então, se você mudar aquilo que você tá pensando, você consegue mudar o sentimento. E a primeira coisa que eu fiz para mudar o meu pensamento foi pensar nas coisas pelas quais eu sou grata com relação ao surf. E não só ao surf, né? Mas só de eu mudar o foco para os motivos que eu estou frustrada, para agradecer, para ter gratidão, por exemplo, por ter saúde, por poder surfar. Então eu comecei a fazer esse exercício para mudar meu pensamento de não, eu não posso ficar me sentindo assim, porque, cara, olha só, eu sou privilegiada de poder ir surfar, de poder ter um mar aqui pertinho, de poder ter saúde, sabe? Fui voltando desde as coisas mais simples pelas quais eu sou grata e aquilo já começou a me fazer me sentir bem, porque a gratidão, ela é imbatível, ela é um remédio para qualquer coisa que você estiver passando, ela é um ótimo remédio. Então eu comecei a agradecer a Deus por eu estar viva, por eu estar com saúde, por eu poder surfar e não ficar focando muito naquilo que eu ainda não consegui, né? Essa é a segunda coisa, a gente tirar o foco daquilo que a gente ainda não conseguiu para aquilo que a gente já tem. Olhar o progresso, né? Então eu comecei a fazer esse exercício de olhar tudo aquilo que eu já conquistei
nesse 1 ano, como eu já melhorei o meu surf, como eu surfava pior do que eu tô surfando. Não que eu esteja surfando bem, né? Mas eu surfava bem pior. Então isso foi um exercício também de olhar para trás e ver o quanto eu já progredi, ao invés de ficar olhando muito para frente do que eu quero alcançar e ainda não alcancei. E a terceira coisa foi o que eu posso fazer, quais são as minhas atitudes para poder chegar nesse patamar que eu quero. Porque assim, é bom a gente ter um objetivo, claro que é bom, porque isso faz a gente ir para frente. Porém, esse objetivo ele não pode se tornar algo que vai fazer você ficar triste por você ainda não ter chegado lá, né? Então tem que haver esse equilíbrio. Eu olhar para trás e ver o tanto que eu já progredi, ficar feliz com aquilo, comemorar essas pequenas vitórias e beleza, agora eu vou olhar pra frente. O que eu quero fazer? Eu quero chegar nessa manobra. Então, o que eu não tô fazendo? Então, eu percebi que eu não tava me dedicando tanto fora da água. Eu só ia pra água e queria fazer tudo. Não, não é assim. É que nem no voo. Eu tentei puxar algo que eu aprendi com a aviação, que é você fazer o voo mental. O que era o voo mental? Antes de você fazer o voo, a aula lá de voo, com o seu instrutor, você fazia aquele voo na sua mente muitas e muitas vezes, repetindo, para quando chegasse lá no dia, você acertasse o máximo de coisas possíveis. Porque se eu deixo para fazer tudo na hora, a minha mente não vai lembrar, eu vou esquecer, eu vou ter que ficar pensando, vou estar lenta. Então, quando você faz o voo mental, você já chega lá sabendo tudo. Você vai errar algumas coisas, vai errar bem menos. Então eu comecei a trazer isso para o surf, comecei a ficar, tava de bobeira, eu ficava pensando, não, eu tenho que fazer, abrir mais a minha curva, pisar no pé de trás, sabe? Eu fiquei fazendo isso porque eu tô assistindo também mais vídeos, né? Então eu comecei a assistir vídeos e comecei a mentalizar mais isso, não só ficar assistindo, consumindo, porque o que eu tava fazendo era só consumir, mas eu não praticava. Então eu voltei a pegar mais no skate, voltei a fazer esse ensaio mental, que é pensar no seu surf toda hora, imaginar você fazendo. E aí eu trouxe essa responsabilidade pra mim, né? Eu acho que além dessas coisas, da gratidão, além de você olhar para trás pela sua jornada, né, e ver o quanto você progrediu, você também tem que fazer a sua parte. Então, se responsabilizar. O que eu posso fazer para chegar nesse resultado que eu quero? Então, eu comecei a fazer mais fora da água, porque não adiantava só chegar lá na água. E isso me ajudou, porque se eu ficar só olhando para o que eu tenho que fazer, que não estou conseguindo, e não fizer nada, não vai adiantar nada. Não adianta também só você ficar agradecendo, só olhando para trás. Você tem que fazer algo que vai te levar lá na frente. Então, eu já faço o que são as aulas, que é o professor me filmar e ele me dá o feedback, mas estava faltando esse exercício de casa, estava faltando essa vontade de querer praticar mais, porque eu acho que quanto mais eu fizer isso, mais rápido eu vou evoluir. Eu acho que eu estou demorando muito porque eu não estou dando esse passo. E antes de eu ter essa consciência, eu estava pensando só que, é porque eu aprendo mais devagar mesmo, eu não sou tão capaz ou tão boa assim de aprender quanto os meninos que pegam rápido. Então eu ficava muito me colocando nessa condição de que tá tudo bem, que eu não aprendo rápido mesmo, só que eu não estava fazendo a minha parte, né? Então assim, eu sei que a gente tem que ter paciência com o processo, né? Essa também seria uma outra dica, você ter paciência com o seu processo, você aceitar que você pode aprender um pouco mais lenta, mas também de você assumir isso e falar, eu tô aprendendo mais lenta porque eu também não tô dando gás que eu deveria estar dando. Eu não estou fazendo o máximo que eu poderia. E é engraçado que agora eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi com um garotinho, deve ter uns 10 anos. Ele tava surfando lá comigo e aí a gente conversando, eu elogiei o surf dele. Aí ele, é porque quando eu tô em casa, eu fico fazendo batida toda hora. O que é isso? Batida. Ele fala... Quando ele está em casa, ele treina a batida, ele fica na parede, jogando a perna, voltando, imaginando, isso que eu estou falando sobre imaginar o surf e também trazer para o movimento do corpo, né, fazer a mecânica mesmo, ele falava assim, tô de bobeira, eu tô dando uma batida. E eu achei isso tão bonitinho. Eu falei, eu tô precisando fazer mais isso, eu tô precisando fazer esses exercícios fora e que aí eu vou conseguir. Então, puxei para mim. E aí, aquela frustração começou a se dissipar. Então, eu queria compartilhar, dividir isso com vocês, porque pode ser que você esteja passando por algo e você esteja frustrado com alguma coisa na sua vida. Então, você faz essas 3 coisas. Primeiro, pensa na gratidão. Seja grato. Lembre, a gente tem tantos motivos para agradecer. A gente só precisa, às vezes, parar e listar eles mentalmente mesmo.
E até essa é uma dica para dormir melhor, sabia? Porque quando a gente às vezes vai dormir, nossa cabeça tá com tanta coisa e tantos problemas e tantas preocupações, só que isso traz confusão. A gratidão, ela traz paz. Você, quando você for dormir, faça isso. Experimenta agradecer pelas coisas que aconteceram naquele seu dia, por coisas maiores também, pela sua vida, sabe? Comece a agradecer que você vai ter mais paz, você vai dormir mais feliz, vai até pegar no sono mais rápido. E a segunda coisa é você olhar para trás e ver o quanto você já progrediu, ao invés de ficar só também focando lá na frente no que você ainda não conseguiu. E o que você pode fazer para chegar lá. Porque aí você vai transformar essa frustração em algo bom, em uma vontade de melhorar. Então, trazendo a responsabilidade para você, tomando atitudes que com certeza vão fazer você atingir o objetivo que você quer. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, espero que tenham gostado. Já deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo grande, fica com Deus, tchau, tchau.